O deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL, fez uma grave denúncia em postagem no Twitter. Ele afirmou que o governo Lula ofereceu 60 milhões de reais em emendas para os parlamentares que aceitarem retirar seu nome do requerimento de CPMI dos atos do 8 de janeiro. Vou abrir aspas e para quem nos acompanha pela TV e pela internet, pode conferir o Twitter do deputado. Aspas, em confirmando, adoro essas expressões bem colocadas de linguagem, professor Marcelo Suano, mas vamos lá. Em confirmando, vou buscar responsabilizar os envolvidos pela prática de corrupção ativa e passiva. Fecho aspas. Ao site O Antagonista, o deputado Sanderson avisou que vai acionar a PGR para que seja feita uma investigação. E já desejo boa sorte para encontrar o Augusto Aras. Ainda de acordo com o Antagonista, além desse suposto mensalão da CPMI, o Palácio do Planalto ameaçou não pagar os 13 milhões de reais em emendas individuais aos 209 deputados federais de primeiro mandato, caso eles não retirem o apoio ao pedido de investigação protocolado na semana passada. E ainda em relação aos atos do 8 de janeiro, nós temos mais informações, mas agora nós começamos com essa denúncia do deputado federal Ubiratã Sanderson. Professor Marcelo Suano, isso não é compra de voto descarada? Isso é legal? Existe brecha para que isso seja feita? Ou vai ser tratado, caso isso tenha algum sucesso, como prostituição? Porque no Brasil prostituir-se não é crime, mas é crime prostituir os outros. Inicialmente, uma boa tarde a ti, Pavinato, ao Rodolfo, a Carol e ao Felipe, a toda essa equipe da Jovem Pan e esse público fantástico que nos acompanha. Olha, eu vou ser muito direto, tá? Realmente, prostituição não é crime, mas a cafetinagem é. Alguém vai ter que pagar isso se porventura isso for prostituição, porque a exploração da prostituição tem que ser punida. Isso é o fato. Mas essa é a relação cliente, né? O cliente tudo bem, também não é mas aí vamos verificar quem são aí se tiver um cacicão lá, um cacicão falar assim, Puxa no ponto que eu queria. Agora, vai lá, ó, lava que vai dar mais uma. Então, exatamente, ou seja, se a prostituição não é crime, tomando esta imagem tal qual você apresentou, aquele que está explorando para ganhar alguma coisa com isso está cometendo um crime. Mas são alguns pontos que eu acho que vão além disso. O primeiro deles é nós verificarmos que é um sistema por si só destinado ao fracasso. O nosso sistema político, essa relação entre os poderes, esse tal de presidencialismo de coalizão, então não vamos ficar rebatendo muito nisso, que já foi batido muitas vezes. É um sistema destinado ao fracasso porque ele permite esse tipo de coisa. E permite esse tipo de coisa por qual razão? Porque nós temos essa questão das emendas parlamentares, que várias vezes tentou equacionar isso, porque não querem resolver a única coisa que resolveria. Se chama Pacto Federativo. Você faz o Pacto Federativo, acaba com o dinheiro no governo central e a partir daí joga... Federativo é o novo nome para demônio. Não, o novo Pacto Federativo você trataria da maneira de redistribuir o bolo tributário. Ou seja, não dá mais para você ter a grande parte do bolo tributário com o governo federal, sob a hipótese poética de cabe ao legislativo fiscalizar no orçamento e ter uma participação, de uma forma a trazer racionalidade na distribuição, o que gera esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, aí você tem as emendas parlamentares. As emendas parlamentares por si, quem olha as emendas parlamentares, acha que elas já são problemáticas. Elas são problemáticas na sua essência, sim. Porque ela não é apenas a questão de dar um pedaço do orçamento para que os deputados distribuam na sua base eleitoral. É a maneira como é feita essa negociação. Aí é que está o problema. A maneira como é feita a negociação é um bando de prefeito e vereador se ajoelhando nas portas dos gabinetes dos deputados e senadores, e depois o deputado e o senador vai se ajoelhar na porta do gabinete do secretário executivo do ministro. Só que aí já tinha um sistema que estava montado.
Na época do período do mensalão, esse sistema foi resolvido de uma maneira muito fácil. Você não precisa vir aqui, eu te digo quais são as pautas que eu quero que você vote e eu te garanto uma quantidade de recursos por mês ou uma quantidade de recursos já no orçamento que virá. Era assim que se resolvia. Tentou-se equacionar o problema? Não se equacionou. Surge a emenda de relator que todo mundo fala que a emenda era o orçamento secreto. Não é bem isso, porque ela não sabe quem indica, mas sabe para onde vai. Então você tem como rastrear. Agora, com a RP2, você tem uma forma genérica em que você não sabe quem indica nem sabe para onde vai. Você sabe que é genérico para uma determinada circunstância, problema, causa ou região. Então aí cria-se o espaço para aquilo que eu falei. O problema não é a emenda, é a maneira como negocia. Certo. Na maneira como negocia, você já vai ter talvez uma reedição do que nós vimos naquele primeiro momento do primeiro governo Lula, que para garantir a governabilidade, você tem que transitar com um parlamento, que a gente chama de Congresso aqui, que quer mandar no Executivo, mas quer mandar no Executivo colocando regras para dizer eu quero parte desse bolo. E as questões nacionais? Isso a gente discute nas calendas gregas. Ele quer mandar no Executivo da mesma história daquela música do Cabeça Branca, da lancha, né? Ele não quer mandar no Executivo. Ele não manda. Quem manda é o Cabeça Branca, o dono da lancha. Né? Vocês conhecem, é um clássico, né? Foi um clássico desse carnaval. O dono da lancha é o Cabeça Branca, a champanhe quem paga é o Cabeça Branca, mas a novinha na hora da selfie, junto com as amigas, o velho nunca aparece, né? Ou seja, ele acha que manda porque ele tá lá na lancha, tá lá no churrasco, tá fazendo selfie sozinho, mas ele tá lá porque ele tá ali, né, baixando na boquinha da garrafa, né, naquela dança que deve fazer no churrasco, né, pro Cabeça Branca, que no caso é o governo federal. Sim. Agora, nesse caso, Carol, a gente tem os 209 deputados novatos que não teriam direito a esses 13 milhões. Né? 209 não teriam direito. Ou seja, eles não podem acessar esses 13 milhões. Eles já sabiam, imagina que já sabia que a pessoa sai candidata a um cargo, eu acho que ela sabe o que ela tem que fazer. Ou ela está enganando o povo, ela quer se locupletar. E o governo federal também sabe que não pode dar a eles esse dinheiro. Isso não é legal. Isso não é lícito. E aí? Mais um motivo para negociata, né, Pavinato? Boa tarde, meus amigos, a produção e a todos que nos acompanham aqui. Hoje eu vim de amarelo fluorescente para iluminar a nossa tarde, em meio a tantas notícias horrorosas, e em meio também a tanta criatividade que eu estava comentando aqui com os meus amigos, dos nossos parlamentares em criarem diversos tipos de emendas. Essa emenda que vai ser usada agora para essa negociata, para esse novo mensalão Lula 3.0, é uma emenda que chamam de raspa do tacho. É aquela emenda assim, que ficou a pagar, é quase uma provisão para devedores duvidosos que o governo está pegando e usando para fazer esse tipo de negociata. A solução para isso é, como o professor bem falou, é mudar tudo, é zerar a fita e começar o jogo do zero. É fazer um sistema, a emenda não é um problema. A emenda é uma forma boa que o deputado, que representa muitas vezes uma região, uma causa, tem para levar os recursos lá para essas causas, para essa região. Só que a forma que ela é usada para negociar vai voltar ao mesmo esquema que era o mensalão anterior. E a gente está vendo aí várias artimanhas que o governo está segurando de forma muito habilidosa para usar como carta na manga para negociar, né? Para passar vários projetos aí na frente, para impedir que a CPMI, como é o caso aqui do que estamos falando, que ela prossiga. Os cargos que estão vagos também, tanto em autarquias, empresas estatais, do próprio governo, também é outra forma de negociata. E essas emendas aí para os parlamentares novatos, por que que elas não estavam previstas, como o Pavinato comentou? Porque as emendas são feitas no ano anterior, no orçamento do ano anterior para o ano seguinte. Ano anterior, os novatos não estavam. Mas, enfim, mais um mecanismo aí de negociata, né, Pavinato? Porque você olha, Rodolfo, vou pegar aqui a calculadora, 13 milhões vezes 209, a gente está falando aqui de quase 3 bilhões, né? 2 bilhões 717 milhões. Aí a gente vê de um lado, quando ele vê lá o pessoal sem perspectiva, sem dignidade nenhuma lá na tragédia do litoral norte paulista, fala,
Só deixaram essa mixaria aqui, ó, no orçamento para vocês. Não posso fazer nada. Agora, eu posso ter 3 bilhões para comprar voto? Pavinato, boa tarde a todos. É lamentável, né? Quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vê que o pobre é o menos favorecido que vai pagar. E a gente está vendo isso, não é de hoje. Eu notei aqui, fiz algumas anotações em cima da fala do Suano, que ele falou que está destinado ao fracasso. Eu aprendi com meu amigo Ricardo Rous, no podcast que ele fez comigo, que o que move a política de verdade é o parlamento. Né? E a gente está vendo essas emendas e tudo tem a ver com o parlamento. E aí fica a pergunta em casa, você quer a CPI? Você quer que a CPI seja instalada no Brasil para saber de fato o que aconteceu no 8 de janeiro? Saiba que muitas das pessoas que você votou faz parte agora desse bolo que é a emenda, a tal da RP2, que é um dinheiro destinado a esse cala-boca que a gente está vendo. É ilícito? É ilícito. Mas muito dos parlamentares que você aí em casa votou está fazendo parte disso e pode receber essa bolada para não instalar essa CPI. O quão importante a gente saber em quem a gente vota, né? Uma coisa também me chamou a atenção no TP, no texto que você leu, é que ele foi ao Twitter falar as coisas no Twitter. O Twitter já se tornou a rede social oficial do escândalo político. Antigamente nós não tínhamos isso, antigamente era apurado de uma forma mais secreta, vamos dizer assim, mas hoje não. Ele pega uma informação, joga no Twitter e faz todo esse escândalo e é noticiado pela mídia de direita, nós aqui da Jovem Pan noticiando isso. Aliás, o único canal que está noticiando isso, levando esse escândalo para você na sua casa. Outra coisa que me chamou a atenção também foi um raciocínio lógico aqui da doença sintoma. Vocês falaram da doença e do sintoma, né? Acho que o Marcelo falou isso. Não, quem falou foi o Pavinato. O que será a doença na política? Será que a doença é esse sistema político? Será que o nosso sistema político é, de fato, um sistema adoecido? Qual é o sintoma disso? Mais um escândalo de corrupção, porque o que a gente está vendo, na verdade, é uma corrupção. É um dinheiro que não é destinado para esse serviço, vamos colocar entre aspas a palavra serviço, é um dinheiro que está sendo destinado para esses parlamentares não votarem na CPI. Olha que absurdo nós estamos vendo aqui. Jogando limpo as claras, é mais um escândalo de corrupção. Esse dinheiro, essa emenda RP2, deveria ser destinada a outros fins. Não é esse cala-boca que os parlamentares estão aí, né, segundo a informação, vão receber caso não assinem ali para que essa CPI seja instalada. Nós estamos vendo mais do mesmo desse governo que já aconteceu lá atrás. Olha, Felipe, eu ia até dizer, né, é uma modalidade criminosa na política de interferência indevida em outro poder, mas assim, não é porque a pessoa tem que aceitar, né, ninguém está com um revólver na mão, pega 3 milhões. Né? O cara tem que provar que ele realmente é vocacionado. Né? Duas coisas, eu posso falar em corrupção do bem ou corrupção democrática, ou ainda, as assinaturas para a abertura da CPMI, elas são públicas, a gente sabe quem assinou e quem não assinou. Então a gente vai ver quem retira e quem não retira. Num cálculo político, né? Pensando na narrativa da corrupção do bem, da corrupção democrática, que é um absurdo, né? Esse deputado que eventualmente retirar o seu nominho da listinha, você acha que ele vai se valer dessa narrativa? Pavinato, eu gosto de tentar ser um pouco técnico sem ser tecnocrata, né? E na minha cabeça, a gente tem que parar com essa ideia de banalizar os institutos do direito penal, criminal, né? A corrupção ativa, a corrupção passiva são figuras de direito penal e está lá escrito exatamente quando se dá a corrupção ativa e a corrupção passiva, não é? As instituições, né, a instituição do Brasil tem várias microestruturas. A microestrutura econômica, a microestrutura jurídica, a microestrutura política, né? No jurídico, na questão legal, prevalece a comunicação legalidade e ilegalidade. Na política, prevalece a comunicação maioria e minoria, oposição e situação. O que nós estamos vendo aqui, né, é um instrumento político, né? A emenda parlamentar, quer queira ou quer não, depois que o STF declarou a inconstitucional a emenda do relator, ela deixou de ser impositiva e passou a ser discricionária.
Ou seja, o Poder Executivo ele pode decidir se libera a emenda parlamentar ou não. Então, não é um caso de corrupção passiva nem ativa, porque é um instrumento do Poder Executivo. No entanto, aí eu queria deixar claro, né? É claro que você não liberar a emenda parlamentar para alguém porque colocou o nome na CPI, apesar de não ser corrupção ativa, é desvio de poder, desvio de finalidade. Nós estamos verificando uma possível problematização administrativa e civil, né? Não criminal, né? A partir do momento que o Poder Executivo não libera porque o deputado colocou o nome na lista para abrir a CPI, isso é desvio de finalidade. A administração pública tem que sempre procurar atingir o interesse público, tá? Então, quando ele decide se libera ou não libera a emenda, ele tem que decidir de acordo com o interesse público, não com o interesse privado. Então, a figura que está aqui é desvio de finalidade. Não tem nada a ver com corrupção ativa e corrupção passiva. Tá. Não Aí dá para banalizar. Tem uma pergunta. Quem decide quem dá é o presidente, ou não? A Quem funcionário dele. Bom, enfim, presidente dá, com essa finalidade, vamos dizer, imoral, antirrepublicana, e o parlamentar recebe, com a mesma finalidade antirrepublicana. Qual é a consequência para um e para outro, juridicamente? Existe uma resposta? Não, a resposta é que é ato discricionário do Poder Executivo definir e aprovar a liberação das emendas parlamentares atualmente. Isso que o STF decidiu. Então não tem que falar que, Felipe, que não pode liberar só fazer uma pergunta. ou é corrupção ativa ou passiva. Tá, então só para eu entender, porque talvez a cabeça aqui tá bugando e outras pessoas que estão nos assistindo em casa devem estar com essa mesma dúvida. Então, Na minha cabeça só tem a música da Xuxa. Tá. Libera geral, libera geral, libera geral. Então libera. É só isso que está na minha cabeça nesse momento. Felipe, então vamos lá. Vamos supor que o Executivo libere essa emenda e essa emenda vai para as mãos só daqueles que assinarem ou que não assinarem essa CPI. Isso não é um ato de corrupção? Eu só vou dar dinheiro para você. Né? Que retirar. Obrigado, que retirar. Senhor delegado, né? Seu auxiliar está equivocado comigo. Eu não sou um malandro, doutor. Aí chega lá, fala assim, olha, sei que tem aí uma investigação, mas essa investigação, ela está muito ruim, ela está sem prova. O senhor quer um esquinho aí para ajudar a pensar? Para concluir negativamente? Isso é um ato de corrupção ou não? Porque você pegou a minha fala e você desconstruiu, falando que isso não é corrupção nem ativa e nem passiva. Então eu fiquei na dúvida, de verdade. Agora eu fiquei numa dúvida. O que será que é corrupção ou não? Porque se você pega um dinheiro para você se retirar, para mim, na minha humilde opinião aqui, é um ato de corrupção. Posso colocar mais uma dúvida? Claro. Só, Felipe? E quem não tinha assinado, agora que tem esse dinheirinho, pode assinar e depois tirar de novo, será que vai ganhar também? Aí já é muita malandragem. Tô dando Eu gostaria de falar só um negócio depois que o Felipe falar. Não, depois que o Felipe falar. Agora eu vou assinar. Você está hoje... Porque o Felipe entendeu aquilo que eu disse. A prostituição não é crime. Exato. O que é crime é a exploração da prostituição, porque o gato que está aí está regulado. Porque é uma diferença de agente, né? Se eu sou um particular, se eu chego pro delegado, falo, olha, senhor delegado, conclui a meu favor aí o esquinho. Isso é problema. Isso é crime. Agora, porque é um agente público, com dinheiro público, falando, não me investiga não, aí não é? Não, Pavinato, assim, eu gosto de falar o seguinte, vamos lá. Primeiro ponto, as emendas parlamentares é um instrumento político, tá? Que envolve uma conjugação de vontade, a vontade do Poder Legislativo junto com o Poder Executivo. Os dois juntos, o Poder Legislativo coloca no orçamento a emenda parlamentar e o Poder Executivo libera a emenda parlamentar. Entendemos. Então, a partir do momento que o Poder Executivo ele não libera a emenda parlamentar, faz parte da prerrogativa dele. Certo. Então, eu acho que não é corrupção ativa nem passiva que eu estou vendo. Mas, se ele justificar... Mas isso em silêncio. Tá, se ele justificar... Se ele justificar a entrega ou não entrega da emenda parlamentar de acordo com quem assinou ou não assinou o requerimento de CPMI, né, eu entendo que é desvio de finalidade. Então vamos lá. Porque ele não está perseguindo o interesse público. O cara retira a assinatura dele e recebe. É só desvio de finalidade.
Só. Olha, por Então, mas incrível aí que pareça- é um olhar jurídico dele. Você entende? não é Outras pessoas vão falar que é questão corrupção, jurídica, assim como eu. Rodolfo, por incrível que pareça, não é erro jurídico, não. Agora, Não, É o eu não sistema falei que é erro estabelece- jurídico. Não, É o sistema Mas eu que não está falei todo que é errado. erro. Eu não falei que é erro jurídico. Por incrível que pareça... Não, mas eu não falei que é erro jurídico. Não, nem eu disse que você falou isso. Eu não falei que você disse que era erro jurídico. Eu disse, não, o problema não é jurídico. Peguei o que você falou, concordei com o que você falou e foi adiante. Perfeito, ok. O problema é que é o sistema que permite esse tipo de absurdo. o ponto. Porque o sistema permite... Isso é uma... Por exemplo, eu tive a oportunidade de ver como que as pessoas vão se ajoelhar para pedir dinheiro para emenda parlamentar. Por quê? Porque ele diz assim, olha... Com house ou sem house. Qualquer coisa que seja, é isso aí, qualquer coisa que seja, mas eles vão e ficam porque eles precisam, porque senão ninguém tem recursos para a sua base. Entendi. Como é que um cara vai ser eleito se ele não conseguir botar recurso na sua base, no seu nicho eleitoral? Ele não consegue ser eleito 2 anos depois, então ele precisa garantir isso. O que é que ele faz? Ele vai negociar lá com o parlamentar. E o parlamentar, por sua vez, diz assim, qual é o volume que eu tenho, afinal de contas, para liberar isso? Tem aquilo que é obrigatório, tem aquilo que é discricionário. O discricionário é onde você entra. Aquilo que é discricionário, quem decide se vai dar ou não é o governo. Como é que o governo faz? Ele pega... Você acha que o governo, quando chega lá no ministério, ele olha a filosofia, ele tem uma tabela dos projetos de leis que foram votados para aquele parlamentar ou não. Ele diz assim, olha, pô, você não me acompanha. Por que eu vou te dar esse dinheiro? Porque é uma decisão minha. O sistema diz que quem decide é exatamente o executivo. O governo é o cara que passa lá no corredor das 9h no fluxo. Não, mas eu concordo. Infelizmente. Eu tenho que Por isso que eu explicar. favor As 9h no fluxo. Agora, você vê, esse debate como é importante. O que você enriqueceu isso aqui com uma coisa que ninguém faz ideia. A gente levanta a juridicidade da discussão das coisas. Exatamente. Discutir as coisas é necessário. Nem que seja para a gente ter uma conclusão contrariada de que, infelizmente, o povo não tem o que fazer.